E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês mais um podcast, hoje com um tema muito polêmico, muito interessante, que é direitos humanos e a guerra na Rússia e Ucrânia, cara. Hoje eu tô com meus dois amigos sociólogos, Francisco e o Wellington. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Quero agradecer terem aceito o convite para vir falar sobre esse tema polêmico. Já, para quem não está contextualizado aí, não está sabendo, está rolando uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Acho que todo mundo está sabendo, mas vai que tem alguém perdido aí e não sabe que está tendo a guerra, né? Então está tendo uma guerra entre os dois países ali, um querendo invadir o espaço do outro, e ali está rolando vários problemas de violações de direitos humanos, certo? Então já vou jogar a primeira bola aqui para o meu amigo Chico. Estava falando sobre os direitos humanos, que os direitos humanos devem ser revistos. A questão dos direitos humanos, né? Ele foi editado em 1947, né? Um dos fundadores dele foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Participou? Um brasileiro participou dos direitos humanos? Um dos fundadores dos direitos humanos. Por isso que falam que é direito dos manos e não dos direitos humanos. Tá explicado, tinha um brasileiro. Mas, na verdade, devemos contextualizar um conceito bastante interessante que deveria ser revisto: os direitos humanos. Por quê? Como que eu posso falar para você, Adriano? Se você for pegar o contexto do mundo atual de direitos humanos, por exemplo, ideologia de gênero, por exemplo, ela propõe que não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas pelos direitos humanos, eu não sei contextualizar em qual artigo fala que todo ser humano tem direito à reprodução. Então, uma tese, a ideologia de gênero, ela anula, como é que se diz, um artigo dos direitos humanos. Enfim. E isso daí, como é que se diz? Um dos direitos humanos é o direito à reprodução. Sim, é o direito, seria o direito à vida, reprodução, né? Direito à reprodução. Sim, tá, e esse direito humanos. E a própria ideologia de gênero, ela retira um desses artigos dos direitos humanos, entendeu? Que é a reprodução. E dentro do contexto global, né, se você for ver, como é que se diz, das transnacionais, que esse conceito aí de ideologia de gênero tem tudo a ver com as transnacionais e tudo mais, e elas fazem um jogo de empurra-empurra, principalmente ali na Rússia, né, foram proibidos as ideologias de gênero e tudo mais, né, prendendo até mesmo as pessoas que propunham, né, conceitos de ideologia de gênero. O Putin foi lá e... Putin, como é que se diz? Olhou e falou, não, é proibido ser trans. Como é que se diz? Quais seriam esses países? Seria o quê? Coreia, Rússia, China? Quais seriam esses países? Que proibiria ideologia de gênero? Que proibiria ou que proibiram? Proibiram, se eu não me engano, Rússia, China e outros países. Só país eles estariam certo no sentido que a própria, como é que se diz, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele dá direito à procriação. Direito à vida, como... Sim, e tipo assim, você estando dentro de uma escola e propor que não existem diferenças fisioanatômicas entre homens e mulheres, por exemplo, você já estaria, como é que se diz, burlando direitos humanos. Entendi. Então quer dizer que, tecnicamente, Simone de Beauvoir era contra os direitos humanos, já que ela falava que mulher não nasce mulher, sim se torna mulher. Sim, você tá, como é que se diz, burlando certamente direitos humanos, Adriano, no sentido que, não sei se você sabe, até 1940, mais ou menos, era praxes nos Estados Unidos você esterilizar negros, judeus, deficientes físicos e deficientes mentais. Eles eram considerados, assim, um tipo de população que não era digno de reprodução. Entendeu? Então, é lógico que atualmente você não vai subir morros, periferias e sair esterilizando as pessoas. Então, portanto, você vai inserir a ideologia de gênero, que é um termo, assim, mais prático e mais fácil. Então a ideia, então, quer dizer... É uma eugenia limpa, a ideologia de gênero. Então a ideologia de gênero, na verdade, é uma ideia... Limpa, uma eugenia uma ideia de fazer a esterilização
Sim, das de uma classes pessoa- mais pobres da população através de uma ideologia. Sim, sim. Interessante. Então, em vez de a gente fazer o homem continuar sendo homem e ele procriar, a gente faz o homem virar mulher. Sim. E aí ele não Corretamente. procria mais. Sim. Ah, mas você também entra naquela... Mas espera aí, A e- pessoa que empreende para 2023, hoje não nasce como homem, mas ele se sente mulher. Ou vice-versa. Ou o cara é pansexual, ou ele é bissexual. Enfim. Mas daí eu tô Aí pensando você aqui. entra, aí você... Então, tipo, você tá simplesmente falando que a ideologia de gênero só serve pra esterilizar, porque as pessoas não continuam reproduzindo. Só que isso aí chega a ser um erro, porque hoje a gente temos casal que é os trisal, né? Pode começar com dois homens, ele abre com uma parceira mulher, provavelmente ela vai engravidar, ou pode ser... Enfim. Na verdade, você eu tem comecei a pensar na seguinte maneira, porque você tem a mulher, que na verdade não nasce, que é mulher, mas como pela ideologia de gênero ela não nasceu mulher, e aí ela resolve ser homem, e encontra um homem que nasceu homem, mas pela ideologia de gênero não nasceu homem e resolveu ser mulher. E aí você tem um casal confuso isso aqui, trans. Tá Nossa. confuso. Já E tá aí, confuso. onde o homem engravida e a mulher é a progenitora da coisa. E aí você não vai ter esterilizado Eu acho ninguém que no não, final eu das acho que no contas. final das contas, é mais um... É uma briga à toa. Falar que usar o discurso de gênero vai esterilizar as pessoas. Que vai evitar de ter um aumento populacional. Mas o papo da ideologia de gênero é interessante, porque Sim. vem não na contramão, mas vem junto ali, vem na mesma concomitância com um projeto do Nelson Orsi de Campinas, onde proíbe mulheres trans de participarem de jogos esportivos na cidade ou de times da cidade. Isso. Por exemplo, você é a favor de como é que se diz, mulheres trans participarem, tipo assim, juntamente com mulheres Eu posso falar, não tenho biologicamente? dados para saber se uma mulher que é uma mulher hétero e um homem que se diz mulher hoje, que é uma mulher que passou por todo aquele tratamento com Hormônios? hormônio, hoje ele pode ser que ele tenha a mesma, não capacidade física, mas e aí? Ele não pode ter? Bem, mas você sabia que a Tá, estrutura você pode falar com a estrutura óssea. tudo. ela é diferente, Sim, mas o tamanho, sim. É porque assim, é muito complicado, porque, por exemplo, se você pega, ok, mas ele é trans. Desde pequeno ele tem esse tratamento Então, hormonal, é uma coisa. Outra coisa é o cidadão, ele se desenvolveu, teve toda a sua adolescência, passou por toda a puberdade, como um corpo masculino, e aí quando ele chegou lá nos seus 30 anos, ele mudou de sexo. Aí o que acontece? Você já teve todo o desenvolvimento ósseo, muscular, entendeu? E aí depois que você foi tomar os hormônios. Você precisava de uma pessoa É, específica para esse assunto. tipo É assim, muito complicado. E é tipo assim, é notável, bastante notável, o conjunto de linguagem que vai delinear a fala. Eles impõem um conjunto, como é que se diz, de fala, como, por exemplo, não é aluno ou aluna, entendeu? É alunix, por exemplo. Eu já fiz, como é que se diz, cursos em faculdades, que muitas vezes foi até mesmo proibido você mencionar acerca das diferenças fisionatômicas entre homens e mulheres. Então, como é que se diz, esse discurso, ele acaba gerando, assim, um discurso proibitivo, até mesmo na linguagem que você usa. Agora você falou que isso foi proibido por algumas faculdades, mas será que é a faculdade ou o professor? Ou é o educador? Ou Também o educador. O que vai estar te passando aquela matéria? Porque, assim, é fácil jogar isso nas costas de uma instituição, sendo que é uma pessoa que está lá, barrando as outras, entendeu? É uma pessoa só que tá, tipo assim, falando, não, você não pode falar desse jeito. Só que a instituição não, a instituição ela é livre, cada um pode dar sua opinião. Você está numa faculdade, pode dar sua opinião. E não ser barrado na entrada.
daquilo que você pensa? Sim. Não seria para ter mais para ter as- mais discussões dentro de uma Eu de uma também faculdade? concordo. Eu também concordo. Porque aí se você coloca assim, você não pode falar sobre isso, mas o fulano ali pode falar o que ele bem entende. Mas tá, eu não vou ter voz. A universidade é um ambiente um pouco complexo, porque depende, não é do que está se falando, e sim de quem está falando. Entendeu? Isso é uma vertente muito complexa dentro das universidades. Porque você tem vários, vamos pegar um trabalho que você vai falar, por exemplo, sobre Margaret Thatcher, que foi uma congressista da Inglaterra e tudo mais e tal, e de direita, e você for um aluno que é da vertente de direita, e você vai falar bem desta pessoa, você tem uma grande probabilidade de ter o seu trabalho negado. Sim. Se você for um aluno que tem uma vertente de esquerda, você vai falar mal da Margaret Thatcher, por exemplo, você vai ter provavelmente o seu trabalho vai ser aprovado. Isso em teses de mestrado, doutorado, e até mesmo dentro de trabalhos da faculdade. Então, mas Notas aí entra de diferentes. novo naquela não Então, é a instituição. depende do que você está falando. E sim quem está lá, o mediador, o professor, entendeu? Porque está recebendo isso daí. Mais então ou não menos. Mas quando você vai contra esse professor, você vai abrir uma reclamação na instituição sobre esse professor, você ouve a passividade da universidade, onde ela vai olhar e falar, não, mas o professor tem toda a autoridade e autonomia dentro de sala de aula. Então ela se exime desses tipos de regras que o professor coloca. Então, no final das contas, ela é conivente com isso. Essa questão, às vezes, não é nem ser de direita ou não, só foi só um exemplo, só para exemplificar a ideia da coisa. Depende do que você vai falar. Ela é deputada, Ana Campagnolo, né? E ela é professora de história. Ela foi perseguida na faculdade dela por causa disso daí. Por ser contra, como é que se diz, regras dentro da própria instituição. Se você entrar dentro de um cursinho pré-vestibular, por exemplo, você tem que absorver toda a literatura feminista, né? Certas literatura de desconstrução da própria família. Eu, por exemplo, tinha uma professora na época, quando eu fazia cursinho pré-vestibular, que ela pregava, como é que se diz, o fim da instituição família, sendo que a própria família também está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também. Interessante. Mas agora eu fiquei curioso, o que ela pregava? Como assim, destruição? Então, o que ela falava? Ela falava, como é que se diz, que a instituição família, ela serviria para pregoar o patriarcalismo. E é através do patriarcalismo que o machismo, ele se aceita. Então, tipo assim, a sociedade ela só ficaria livre do machismo quando acabasse com o patriarcalismo. Então, ou tecnicamente, seja, na cabeça família. dela... Na cabeça dela teria que não acabar com a poderia família. ouvir marido e mulher. Sim. Não tinha que haver marido e mulher, Marido e mulher. na instituição Sim. família. E nesse caso... A reprodução era feita como é nos tempos de hoje. Vai lá, faz em uma, faz na outra, vai se reproduzindo, fazendo em várias mães. É um contexto, como é que se diz, que como é que se diz, vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela, de fato, ela precisa ser, como é que se diz, revista e tudo mais, entendeu? As pessoas, elas falam muito de Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando fala, como é que se diz, é lógico, devemos citar a quantidade, como é que se diz, de negros que são mortos em consequência da polícia, que sofrem discriminação racial e tudo mais. Sim, isso daí Porque igual eu falei pra vocês, se você já é negro, pobre, na periferia, você já começou bem. Você já começou bem. Você vai sentir na pele tudo que hoje o que todo mundo hoje tem repulso, você vai sentir, você vai desde pequeno, com 10, 9 anos, você vai sentir, você vai escutar. A pessoa olhar pra você diferente, você ser tratado em ambientes diferentes, isso aí é uma realidade, isso daí não As é... As pessoas olharam diferente pra você? Olha, Adriano, você é branco, certo? Perguntei isso. Não, sim, eu vou te falar, você é branco. Conte aí. Então, numa entrevista de emprego entre eu, você e o Chico, provavelmente, se você, mesmo que a gente tivermos um currículo melhor que o seu, provavelmente por aparência eles vão te contratar.
Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o problema é quem vai fazer essa entrevista, entendeu? Na hora de pegar o seu currículo, na hora de analisar. Já sofri vários preconceitos por causa da minha cor. Olha que eu não sou nem tô negro, eu sou pardo. É. E você, Chico? Então. Então, nesse contexto, assim, eu gosto de olhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um todo, né? Então eu falei, tipo assim, critiquei ideologia de gênero, depois critiquei o próprio contexto lá destruir lá a família e tudo mais. Sim, eu já sofri, sim, a discriminação racial por conta da minha raça. E se você for em hospitais, por exemplo, médicos em sua maioria, como é que se diz? São brancos. São brancos. Médicos. Enfermeiros geralmente costumam ser pardos, negros e... entendeu? Aí você não adianta você falar que não é uma classe não sou uma classe elitista, porque é. Quantos médicos negros hoje vocês veem? São poucos. São poucos. Só para quem está em casa, entender um pouquinho, contextualizar, eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre os itens, né, os artigos dos direitos humanos. Na verdade, são 30 itens, são 30 artigos. Pedi que enumerassem aqui, foi rapidinho. Então eu falei, eu vou até ler aqui que eu acho que vale a pena para tanger a nossa conversa. Para esclarecer. Então tem aqui, ó, o primeiro artigo, que é direito à vida, liberdade e segurança pessoal. 2, proibição da escravidão e do trabalho forçado. 3, direito à igualdade perante a lei e não discriminação. Peraí, Adriano, sobre o trabalho forçado, trabalho escravo, né? Basicamente, hoje em dia, todo mundo vive isso, né? Trabalha 12, 13, 14 horas aí. Tem patrão que nem paga hora extra, banco de hora. Então, eu trabalhei numa escola de informática que eu não tinha nem horário de almoço, então, era batidão. O escravo moderno, né? Bem por aí. 4, direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Direito à liberdade de expressão, opinião e informação. Direito à privacidade e proteção contra a interferência arbitrária em sua vida privada. Direito à liberdade de associação e reunião pacífica. Direito à participação no governo e ao sufrágio universal e igual. Direito à proteção contra prisões arbitrárias, detenções e exílio. Direito a um julgamento justo e presunção à inocência. Isso já é uma coisa curiosa, esse item 10, porque aí você vê que a justiça brasileira, ela já falha nesse item. Presunção da inocência, porque o brasileiro ele não é inocente até que se prove o contrário, é culpado até que se prove... Não, ele é inocente. Não é inocente até que se prove o contrário. O Brasil você culpado até que prove o contrário. Não, entendi. Não, mas o item 2 seria segurança? Não, esse é o item 10. Não, sim, o item 2. O item 2 é proibição da escravidão. Tá, qual é o primeiro item? Primeiro item, direito à vida, liberdade e segurança. Tá. O que vem de encontro à questão do papo de aborto. Porque se é direito à vida, sim, você não pode abortar. Então. É que eu não sou sociólogo. Oi? Só tô dando pitaco, então é diferente. Tá, mas então, o aborto. Vamos lá, você falou legal. Mas tipo assim, teve aquele caso lá que a menina tinha 9 ou 12 anos lá, que era o tio, o avô abusavam dela, ela engravidou, teve médicos lá mostrando pra ela lá fotos de um aborto, lá pessoas fazendo de igrejas evangélicas e católicas lá na frente lá do hospital, falando que ela não poderia abortar. A menina tem 12 anos. 12, 9 anos, 10 anos aí. E aí? Onde que entra isso daí? É um problema, porque vai contra as diretrizes, né? Porque sim. Diretriz número 1. Então, por que não? Que beleza. É mas ela foi abusada. Então ela é obrigada a ter esse bebê? Teoricamente, pelos direitos humanos, sim. Tem que ser direito à vida. Ela não concebe... E a vida dela o direito não como diz ser assim, humano? O direito à vida só nos casos XYZ. É direito à vida. Esse é o problema. Beleza, vamos falar que... Esse é o pegado. Mas aí... A minha opinião é outra. Não, são questões assim, o que está escrito, o que é uma lei, o que é que colocaram na declaração. Porque se é fácil falar. Não é. Então, é que hoje eu escuto muita gente assim, não, que engravidou tem que assumir.
Porque é o seguinte, quando você força uma mulher, ela engravidou, tudo lá, não foi... Beleza, foi dois descabeçadinhos de 17 e um de 18, duas pessoas. Menor de idade. Você vai forçar aqueles dois menores de idade a ter um filho? A ter uma criança? Aí você fala, não, mas tem uma instituição que são os orfanatos. Tá, eles não são lotados, eles não estão cheios. Você só vai pegar mais uma criança, jogar ali, e o que isso vai virar? Não é mais fácil você ter ela ter o direito dela escolher se ela quer abortar, se ela não quer, se ela quer ter, sabe? Porque é fácil você ditar regras na vida de outra pessoa. É o que a gente mais vê. São pessoas ditando regras na sua vida. O governo faz isso o tempo todo. Ah, sim. Sim, corretamente. Existe, como é que se diz, uma lei no Brasil que possibilita, né, o aborto, mas só em caso de estupro ou crianças anencéfalas, entendeu? No caso, assim, do Brasil, o aborto, ele é proibido. Né? Então. E a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, como é que se diz, lhe dá direito à vida. É ali o direito à vida. É igual a direito também à segurança. O que seria segurança? Seria só o governo, a instituição, policiais, militares defenderem a sua vida só? Você não pode também portar uma arma para se defender? Aí fica isso daí também entra. Porque assim, lá falou que eu tenho direito à segurança, certo? Tem direito à segurança. Eu também tenho direito de fazer a minha segurança. Vamos à sua resposta referente ao aborto. Pedi que falasse mais sobre o item 1. Tá usando o chat GPT, né? Claro, é mais prático do que você ficar fazendo, porque você vai fazer uma busca rápida, aí vai ter que abrir. Fala mais sobre o artigo 1 aí, ele já vai falando, é mais prático. Ó. Então, o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo estabelece a base filosófica dos direitos humanos, que é a ideia de que todos os seres humanos possuem uma dignidade inerente, que não pode ser negada ou violada por nenhum indivíduo, grupo ou Estado. Ele afirma que todos os humanos têm direitos iguais e que esses direitos são inalienáveis e universais, independente de sua raça, gênero, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição. Além disso, o artigo 1 enfatiza a importância da razão e da consciência para que as pessoas ajam com respeito e solidariedade umas com as outras. A referência à fraternidade destaca a ideia de que os seres humanos devem tratar uns aos outros como irmãos e irmãs, trabalhando juntos para criar uma sociedade mais justa e equitiva. O artigo 1 é um dos mais importantes da Declaração, pois estabelece os fundamentos dos direitos humanos. Ele inspira os demais artigos, pois se baseia na premissa de que a dignidade humana deve ser protegida e respeitada em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ou seja, tecnicamente o aborto é contra o artigo número 1. Não, mas tá beleza. Agora vamos perguntar para a inteligência artificial se... Vai discorrendo aí que eu vou perguntar aqui. Não, mas é que é fácil você falar, você simplesmente lê uma regra, lê uma lei e simplesmente não vê a base lá embaixo, sabe? Como a mulher hoje vive, entendeu? Porque essa mulher vai engravidar, ela vai cuidar dessa criança sozinha. O psicológico dela como é que vai ser? Vai ser abalado? Tem um milhão de coisas pra você falar. Não é só simplesmente falar, ela vai... É mágico você falar que ela vai ter um bebê, ela vai criar, ela vai ser uma mãe solteira, que vai morar provavelmente numa periferia, vai trabalhar provavelmente altas horas e ter esse filho numa escola pública, que tem igual aqui em Campinas, as escolas públicas tem mais aula vaga do que aula. Sim. Todo mundo que estudou em Campinas. Aí existe também uma outra coisa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a educação. Não, sim. Ela também é um direito da pessoa, entendeu? Sim. Como é que se diz? O planejamento da criança, por exemplo, Sim. é um conceito de educação também, né? Que o Estado ele tem que estar... Vamos à resposta da inteligência artificial. Maravilha. Perguntei a ele se o aborto é uma violação do artigo número 1.
A resposta foi a seguinte: embora haja controvérsia sobre a questão do aborto, a maioria dos países e organizações internacionais reconhece o direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo e de ter acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo o aborto seguro e legal em determinadas circunstâncias. Portanto, a questão de se o aborto é ou não uma violação do artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é complexa e controversa, uma vez que as opiniões sobre o aborto variam de acordo com as crenças religiosas, éticas, culturais e políticas. No entanto, é importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece também a importância da autonomia e da liberdade individual, bem como da igualdade e dignidade humana, o que pode levar a diferentes interpretações sobre o assunto aborto. Mas declaração universal é universal e não relativa, né? E cabe a cada país decidir como abortar, Ela é como abordar a questão do aborto em sua legislação e em sua prática, buscam sempre respeitar os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas envolvidas. Basicamente, assim, fica a critério de cada país. A gente fala que não. Fala que não é, mas cada um Mas a declaração universal, ela é universal, Adriano. Ela é universal, mas pelo que eu entendi, há uma controvérsia. Sim, porque cada país, igual falando, cada país tem a sua cultura e as suas dificuldades. Vamos lá para a Suécia. O país quer comparar uma Suécia com o Brasil, e aí? Qual que é a diferença? É enorme, gigantesca. Entendeu? Então é fácil você falar com uma mulher aqui no Brasil vai ter filho, vai ser mãe solteira, e uma mãe solteira na Suécia, e aí? Sim. Qual que é a diferença aí, economicamente? Quem que vai se matar mais para criar uma criança sozinha? Aí que entra a questão da dignidade, que ele fala, dignidade humana. Por quê? A partir do momento que uma mãe não vai poder mais criar aquela criança, e ela não vai poder sustentar, você cria um colapso familiar. E aí essa família, ou esse indivíduo, né, nesse caso, ele não vai ter um outro direito, que seria o direito à dignidade, entendeu? Que aí se sobrepõe ao direito à vida. O que é meio complexo pensar nisso. Então já vê que é um assunto bem controverso mesmo. Bastante controverso. Agora você fala, igual eu falei, da segurança. O cara pode, então, vai poder portar sua arma, não vai, e aí também é outro assunto polêmico. Porque no Brasil, as pessoas podem ter porte de arma. É tipo, chega a ser... É o quê? Dependendo da região que você mora, a polícia vai chegar rápido? Vai chegar aí, você vai bater o telefone, vai chegar. E outra, se o cara tá te arrebentando a porta da sua casa, você ligou pra polícia, até ela chegar, ele já entrou na via, invadiu a sua casa, fez o que tinha que fazer com você. E você não pode se defender. Só que também tem outro problema. É o cara que vai pro bar beber, encher a cara, que a gente vê o dia, e saca a arma e dá um tiro no cara por causa de um jogo de sinuca. Ou mata a esposa, né? Ou mata a esposa. Né? Então, é um assunto difícil de dizer. Não dá pra falar que... É muito complexo quando você vê, tipo assim, todas ali os artigos ali dos direitos humanos, porque segurança... É porque assim, a segurança, os direitos humanos aqui, ele não fala, estou vendo aqui os artigos, ele não fala sobre segurança propriamente dita, ele fala sobre proteção. Então, proteção é segurança. Não necessariamente, porque, por exemplo, é o direito à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Direito à propriedade privada e à não expropriação sem justa compreensão. Direito à liberdade de circulação e a residência, direito à nacionalidade e proteção contra a apatridia, que deve ser expulso do país, que, por sinal, isso quase aconteceu comigo. É um assunto para outro podcast. Direito à liberdade de comércio e de negócio, direito à igualdade de gênero e proteção contra a violência de gênero. Então ele sempre fala direito à proteção da infância, então é sempre a proteção. E não necessariamente vai passar pela segurança armada, no caso, né? Seria o direito seria o direito, poderia se... Acho que seria enquadrado em qual, vamos ver, a responsabilidade do indivíduo para com sua comunidade, talvez. Pergunta pro site de GPT. Vamos perguntar para ele aqui. Já que você está com dificuldade. Direitos humanos. Armamentismo, pronto. Vai entender. É porque a questão da segurança, né, tem mais a ver, como é que se diz, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é principalmente baseada
como é que se diz, naquilo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? Que você Sim. matou Nossa, até a milhões. primeira também. Mas a Primeira Guerra a Mundial também. resposta... Primeira, segunda. Aí, a- tipo assim, a resposta se já veio. reorganizou vários, como é que se diz? O terceiro item, é que eu estava olhando lá embaixo, esqueci do terceiro item. Ó, todo indivíduo tem direito à vida e à liberdade e à segurança pessoal. Isso significa que as pessoas têm o direito de se sentir seguras em sua comunidade e de se protegerem de possíveis ameaças à sua integridade física e a de seus entes queridos. Ou seja, você só consegue fazer isso através da arma. Sim, da arma ou Ó, no do entanto, policiamento por exemplo, ó, no também. entanto, Policiamento. então, mas aí é pessoal. O Pessoal. o policiamento é um terceiro fazendo a sua segurança. Não, mas o pessoal seria a legítima defesa. Tecnicamente, ó, até ele dá uma ressalva aqui, ó. No entanto, é importante lembrar que o uso de arma de fogo para proteção pessoal pode apresentar riscos significativos e blá blá blá. Em resumo, os direitos humanos reconhecem a importância da segurança pessoal, mas não toma posição a favor ou contra armamentismo. Eu não consigo chegar a uma proteção. Acredito que a proteção pessoal, assim, a proteção pessoal sim. mais próxima seria o armamento. Eu acredito e defendo, sim, sobre o porte de armas, porque eu acredito que o indivíduo tem, sim, como a própria Declaração de Direitos Humanos fala, ele tem o direito de se autodefender e defender o próximo ou o seu ente querido. É que também, como vamos fazer tipo de defesa também, é que a gente fica no. A É gente que chega na questão de lei. o pessoal às vezes muito Porque- confunde o quê? O pessoal confunde muito o quê? Fala que se a população armada vai aumentar a violência, e aí a pessoa tá armada, vai ter problemas. Só que assim, eu acho que isso é muito discutir sexo dos anjos, na minha opinião, porque uma coisa é fato. Se o cara quer fazer algo contra o outro, ele pode usar uma faca, ele pode usar uma pedra, ele pode usar o carro dele. Então, porque as pessoas são atropeladas na rua e são assassinadas com o carro, eu vou proibir o uso de carros, então? É que você pegar. Você igual tá- eu falei. é julgar, Negócio julgar as pessoas pelos maus. Sim, é tipo você pegar também o E aí fica levantamento complicado a sobre situação. assassinatos com armas de fogo licenciadas próprias da pessoa, é muito menor do que. Não licenciadas? Não licenciado, que é. Bom, é igual a comoção para uma pessoa que tem uma arma hoje licenciada matar alguém é maior do que um cara que roubou o seu celular e deu um tiro na cabeça. Sendo que eu não tô falando que é pra ter. Que é pra separar. A comoção morreu uma vida ali, entendeu? É pra ter uma comoção geral mesmo, entendeu? Sim. Mas não. Eu sou não a simplesmente. favor, particularmente eu sou a favor da liberação, assim, quase que indiscriminada das armas, no estilo Texas. Só que eu também sou a favor das leis serem pesadas tanto quanto. Sim, Sim, a sim. gente Porque precisa quando ser o pesado. cara tem a sua arma, tudo bem, ele resolveu comprar um fuzil AR-15 pra andar na rua. Ok, o direito individual dele. Mas ele tem que ter a noção que se ele utilizar disparar aquela arma, que não seja por uma legítima defesa ou de terceiros, que para sua defesa, ali ele disparou porque eu tive uma briga de trânsito e resolvi usar um Motivo fuzil. banais. Você fala Uma motivo coisa- banal. É. Não só Motivo motivo banal. banal, mas... Não, motivo banal. Matar alguém por discussão é motivo banal. Sim, usou de maneira ridícula, ele vai ter um... Pena de morte. Pena de morte. Não, pena de morte é. Não, pena de morte. Não, é meio. É correto. Já viu como é que se a quantidade diz de que seja pessoas hoje no Brasil pena de que são presas por não ter cometido aquele crime? É gigantesco também. Pode ser. E acho que talvez é uma má pena de investigação, morte, uma Não, Então, pode ficar eu acho tranquilo que que- assim, se o cara usou uma R15 pra matar uma pessoa numa discussão sim. de trânsito, eu acho que é um motivo muito claro, assim, Muito não tem claro, tá muita bem discussão, claro. assim, sabe, Não tem sobre que isso. discutir. Você pegou a arma ali, o cara ali em frente ali da Eu arma. acredito que e seria, o assim, ó, outro a pena capital seria Pena acho de que seria morte, a utilização, porque aí a pena, quer queira quer não, as pessoas falam muito, mas a pena de morte, eu não entendo isso, é uma cabeça que essa lógica não entende, não entra na minha cabeça, tá tudo certo eu fazer o aborto, mas eu não posso fazer a pena de morte. Peraí, então eu posso matar o inocente. É um tanto contraditório. Não, calma, depende. Não estou falando de estupro, de risco, enfim. Estou falando o aborto indiscriminado, é o que é pregado hoje. Então, hoje as pessoas, muita gente fala que é um direito da mulher, ela vai lá. Eu sei, tudo bem, o direito da mulher é um direito da mulher, mas estamos falando que é uma vida inocente. Não, mas ele interrompeu uma Só gravidez que- antes de gerar um feto. Antes de gerar alguma vida ali. Não tem, não sente. Até os direitos humanos não falam em que momento se gera a vida. Foi interrompido, ponto.
E aí eu tenho, não pode, é contra, por exemplo, a pena de morte. Que eu gosto de chamar, não gosto de falar que é pena de morte, eu gosto de falar que é um aborto tardio. É um aborto tardio. E aí o que acontece? O cara não pode ser morto. Aí eu falo, mas e aí? O cara não pode ser morto. Ele é nocivo à sociedade. Ele está dando muito mais trabalho do que aquele feto que não nasceu. Pra que ficar com esse indivíduo? Descarta. Faz lá, ok, ó, beijo, tchau, meu amigo. Eu entendi o seu ponto de vista. Você fez isso. E aí, aí, nesse momento, eu sou a favor, ao meu ver, né, filosoficamente falando, eu acredito que tem que ter, sim, a liberação do aborto e, sim, a liberação da pena de morte, os dois. Você tem o aborto no tempo certo e o tardio. Né? Ou proíbe os dois, né? Ou como é atualmente, proíbe-se os dois. Proíbe os dois. Atualmente, eu acredito que tem que ser proibidos os dois, por quê? Há alguns problemas. O que acontece? Primeiro, o Sistema Único de Saúde não está preparado para dar todo o suporte que a mulher precisa para fazer o aborto. E o sistema penitenciário e investigativo do Brasil também não está preparado hoje para condenar uma pessoa e falar, não, amigo, você errou na pena máxima. Você vai entrar por cadeira elétrica, sei lá, injeção letal, seja lá o que for. Hoje o Brasil não é preparado para isso. Não. Tanto o sistema judiciário quanto o sistema de saúde não está preparado para esse suporte. Não tá. Porque, por exemplo, uma mulher que faz um aborto, ela vai precisar de um suporte posterior psicológico, psiquiátrico e até mesmo de médicos e afins, que o SUS não está preparado. Porque uma coisa é assim, hoje a mulher foi estuprada e aí ela foi lá e abortou. Isso é um caso. Tá. A partir do momento que você usa o aborto no sentido de contraceptivo, você aumentou o número desses casos. Você gerou um pico desses casos. A rede de assistência do SUS não tem profissionais suficientes para atender. Se você tem... Hoje o SUS tem dificuldade para atender 10 mulheres que consegue eliminar para fazer o aborto. Se você pegar o sistema e colocar 1000 mulheres para fazer esse procedimento, você colapsa o sistema. E aí quem vai ser mais prejudicado são as mulheres. E o que vai ser prejudicado vai ser o prejudicial, né? O dano feito para essas mulheres vai ser maior do que se elas pegarem o filho e dar para adoção ou, sei lá, botar num plano do governo aí assistencial e afins. Então, é mais barato deixar bloqueado hoje. Quem sabe no futuro, quando o SUS tiver com um atendimento eletrônico, você fazer um atendimento, teleatendimento 100%, as filas de espera de uma UPA tiver em 45 minutos. Aí a gente conversa e fala, olha, parece, agora é o momento, legal, tá funcionando, nossa, tá super, cara, a UPA de Campinas tá funcionando, 100%, a de São Paulo tá, uau, índices maravilhosos, a cidadezinha lá do Vale do Quitinhonha tá redando perfeito. Aí, porra, vai fundo. Hoje esquece, quando chegar nesse nível de excelência, não adianta. Ainda pra mim, acho que ainda o aborto ainda seria uma escolha. Depende, se perguntar a minha mulher, ela é super a favor disso. Ela fala, é melhor do que deixar essas criançadas na rua, virando filhote de traficante. Aí ela tá resolvendo 2 problemas. Esse é um problema, né? Eu acho que existe assim uma certa diferença entre você discutir as coisas a nível filosófico, sociológico e a nível, como é que se diz? Prático. Estatal, né? Tá. Estatal, né? É porque é bonito você falar na filosófico. Porque no mundo de hoje que a gente está vivendo, se tem muito uma moda do relativismo. Né? Do relativismo. Né? Tudo é relativo, né? Fulano pensa assim, ciclano pensa assim, e tipo assim, né, cara, que relativo. Como que isso pode funcionar desse jeito, né? Como isso daí pode funcionar? Tipo assim, no mundo globalizado, você vai pegar um muçulmano, põe um judeu e põe uma mulher trans, isso tá parecendo um cristão. Tá parecendo uma piada. Entraram num bar, um judeu, um muçulmano, uma mulher trans e um padre. Cara, não tem como viver ali. Eu particularmente, não tem como se entrar em conflito numa situação assim, né?
É que Aí utiliza-se uma outra... eu acho que, igual eu falei, tipo assim, você tem que se... Eu não falei, né? Mas as pessoas têm que se respeitar. Sim, acima de respeitar. tudo, certo? A tolerância, A né? tolerância, Você entra religião, a questão de tolerância. orientação sexual, enfim. Mas o que você vê hoje em dia é a intolerância, né? Porque assim, se você... De religiões, de uma para outra, de pessoas de uma elite, com as pessoas que são de classe... que vem de uma periferia, né? Que são olhadas, retratadas de outra forma, entendeu? Então, como é que... É que a intolerância, ela vem às vezes... eu tinha um amigo meu que ele falava sobre microagressões. E eu gostava desse papo dele sobre microagressões, porque eu acho que a microagressão explica a intolerância no total. Então seria... Não, você usou uma intolerância. Quando quê? você falou que todas as crianças... Que deixar aquelas crianças da rua seriam filhos de traficantes. A minha mulher que falou, pô, não sou eu. Sim, Não foi eu, se falei, minha mulher que fala mas se assim. você repetiu isso... A minha mãe Então, sempre fala, cuidado com o que você vai falar. então, minha mulher fala isso. Então, se Minha você mulher fala repetiu isso. isso, você cometeu uma Sim, agressão. são microagressões Então, que mas tornam aí- uma total intolerância. Que você vai fazendo Então. isso aí. É uma coisinha aqui que faz, uma coisinha ali. Um É exemplo porque clássico, fácil, por exemplo. Não, peraí. Não, Quer ver eu uma- vou- fala. peraí. É fácil você falar que uma criança da periferia vai se tornar um traficante. Ou vai trabalhar para um traficante, que vai ser um aviãozinho. Mas, tipo, não só a sociedade, os órgãos competentes ajudou essa criança a ter mais aulas. Ele deu um auxílio a essa mãe para comprar roupa. Porque várias vezes, Depende, as crianças entram nesse mundo, não é só por causa de roupa, sapato. Às vezes é para ter que levar para casa. Mas é complicado, Wellington, porque, por É fácil exemplo, você falar. a minha mulher, ela trabalhava com liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Liberdade assistida é a molecada que está na FEBEM. Sim, sei. Entendeu? E aí a gente às vezes fala isso. Isso é um erro clássico que a gente fala sobre o governo, sobre as autoridades. Ai, mas onde estão as autoridades que não vê essas crianças e tudo mais? Hoje em dia, no Estado brasileiro, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o FHC, seja lá quem for, o Estado brasileiro em si, ele não tem como competir com o tráfico. Não tem. Porque você não consegue chegar para uma criança que ela está em liberdade assistida na FEBEM e falar para ela, olha, amiguinho, fulaninho, Pedrinho queridinho, você tem que sair daqui, um jovem bom, você tem que aprender aqui, estudar, tem que trabalhar. Ele vai te responder o que responderam para a mulher. Isso, ela vira e mexe, ela conta isso aí. Fala, tia, para que eu vou estudar e trabalhar? Como aviãozinho, e um dia eu tiro o seu salário do ano. Aí complica, porque olha, como é que você vai falar para um cara que em um dia ele tira ali 15 mil, 20 mil, mas e manda ele trabalhar no salário mínimo? Então, mas Não tem como. é interrompendo que isso aconteça. Quantas mães hoje são mães solteiras, porque não puderam fazer aborto, ou Enfim, tiveram que escolhas, seja. né? Saem para trabalhar, manda o filho de manhã para a escola, só que à tarde ele vai estar em casa. Essa mãe vai trabalhar, ela não vai trabalhar sossegada. Porque ela sabe, o filho dela tá tarde em casa. Então ele é alvo de qualquer traficante. Sim, Ele vai ser eliciado sim. na escola mesmo, por outros. Então, tipo assim, se você tiver... Tem meios de fazer isso. Tem vários meios. De uma educação melhor, entendeu? De professores, de professores ideia- realmente que se importam com o aluno, sabe? Não tô falando que Sim. o professor se importa com o aluno. Não, Tô falando assim, tem tipo assim, vários beleza, professores. depois da escola, depois da... Vamos supor, um aluno de ensino médio aí. Ele estuda das 7 a meio-dia, né? Que é o horário deles. Ele entrou às 7 para meio-dia. E aí? Depois do meio-dia que chega em casa vamos supor que ele... Mas aí você tem, por que ele exemplo, vai algumas fazer? ações que teve. Você teve algumas ações aí que foi do governo... Foi o Dória que fez? Eu não vou lembrar quem que fez isso. E foi uma ação interessante que eram os PEIs, que eram os programas de escolas de tempo integral. Sim, mas todas as escolas tinham? Entendeu? Todas as escolas tinham Quase isso? todas do governo do Tá. estado teve. Eu não... Então, peraí, mas isso aí foi que Quase ano? todas. Então, Não, quase então, todas. aí tá, aqui Isso aí que- que tá a isso que pegada. atinge. Foi meio que iniciado no começo. Um pouquinho antes de iniciar a pandemia, começou o PEI.
entrou a pandemia e não tinha aula, ficava lá tendo aula online, e, bem, enfim, ficou toda aquela papagaiada que a gente sabe. Quando voltou agora esse ano, foi revogado. Então o que acontece? Esse aluno que entrava às 7 da manhã e saía às 4 da tarde ou 5 da tarde, que ele ficava um período integral... Porque assim, como eu falei, a Agora mãe ele que vai volta trabalhar, sossegado. os pais que vão trabalhar, ficam mais sossegados. Sim, Você sabe tá que na escola. você tá trabalhando, seu filho tá na escola, não tá sendo aliciado por nenhum traficante e não vai acontecer nada com ele. Pô, isso é uma tranquilidade. Eu acho. E também tipo é uma... assim, Isso é uma das a ações, questão, fazer, uma das porque- ações que, tipo assim, Uma das vocês não estão dando, não estão incluindo a época que a gente estamos vivendo, o mundo atual. Então, o mundo atual, ele é bem diferente de 30, 40 anos atrás, que, tipo, pais, professores, padres, pastores tinham domínio sobre as crianças. Hoje, pais, pastores, padres... Dependendo do padre, tem domínio sim. É isso que eu ia falar, eu acho que padre ainda tem uns domínios aí, diferenciados, mas tem. Entendeu? Tipo, Dalai Lama também tá tentando colocar a língua lá. Eu tenho um livro de psicologia datado de 1972, o livro de psicologia, entendeu? E ali tem os relatos das crianças comentando, né? E ali você vê a presença da religião, coisa que, tipo assim, querem retirar, né, da sociedade, a religião. Né? Eu tenho meus pontos Né? contra, porque... Tipo assim, né? Você acha religião, possível, você acha meio possível complexo. uma sociedade sem religião, moral, haver sociedade sem moralidade? Mas qual religião... Tá, mas aí você entra naquele discurso. Sem Mas moralidade. qual vai ser a religião? Porque quando você tinha aula de religião não. na escola, não é uma aula de religião aberta a todas as religiões. Isso é verdade. Sim, Isso é a um problema. religião daquele professor. Se aquele professor que vai dar essa aula é evangélico, vai ser uma aula evangélica. Se ele é protestante, é uma aula protestante. Protestante não, como é que é? Quando é... Protestante é evangélico, tem católico. Protestante. Se ele é católico, vai ser uma aula católica. Se ele é de outras religiões... se Matriz ele... africana. É, De matriz africana nunca é de matriz africana. Porque dá um B.O. quando fala isso. Dá um B.O. Então é Eu fácil. acho tem que a religião, ela serve como moldes para moralidade. Mas é a religião- impossível você... Mas a religião também já foi usada para escravizar vários povos também. Também. Você tem isso? Também. Então é fácil. Sim. Então, na realidade, não é a religião que manda, e sim a moralidade das pessoas. E sim a moralidade daquele professor, Mas, daquele pai que vai então, ensinar, que vai passar pro seu filho. Então não é colocar isso nas costas de uma religião. Em si, Não, a religião ela te ensina assim, um senso de moralidade. Não sei, Só que mas- cabe a cada um Olha, segui-lo. Não, então, cabe a cada um segui-lo ou não. Ó, Você Hitler nunca usou vai chegar. bastante, hein? Então, você nunca vai chegar E aí? Você nunca vai ler na Bíblia lá que vai estar escrito que assim, olha, coma seu filho. Não vai estar escrito isso aí na Bíblia. Não vai estar escrito. Não vai estar escrito dessa corretamente. forma. Por quê? Porque há um código de conduta ali. Entendeu? Tanto no Existe os judaísmo, 10 mandamentos. mas o ele islamismo, a mesma coisa. Mas você pode E por usar a aí Bíblia vai. para tiranizar um povo. Você pode Tiranizar um também. povo. Mas é uma E utilização aí? correta. Sim, corretamente você pode utilizar mas é a uma religião utilização para correta. tiranizar um povo, assim também como você pode usar a ausência da religião, por exemplo, para desagregar um povo. Ou para libertar um povo. Né? Desagregar Ou pra um libertar um Agora, povo, deixa, né? Libertar um deixa, povo, é tudo deixa, uma questão de deixa eu falar utilização. deixa eu falar uma coisa aqui para você. As pessoas, existem uma determinada diferença entre negros brasileiros e negros norte-americanos. A religião dos negros norte-americanos sempre foi uma forma de agregar eles politicamente. Se você for ver o movimento negro, ele sempre foi agregado ao conceito religioso. Martin Luther King, por exemplo, ele era protestante. Tá ali o cristianismo. Mas o Agora, não, por só, que mas não o só movimento- isso. Mas por quê? Estatisticamente, Agora fica vendo. sim. Por que o movimento negro, ele nunca funcionou aqui no Brasil? Porque, tipo assim, não existe uma religião que agregasse os negros no Tem Brasil. isso também, isso é verdade. Mas você tem a de matriz africana. Mas a de matriz africana, pra você ter uma ideia... Agrega pouco.
Dependendo da religião que você tá, no sentido, vou te explicar. É católico, Vamos, outra de matriz calma aí. africana. De matriz outra é africana, ela não é uma mais forte na africana, África? não. Na África não, na Bahia? Não necessariamente. Ela não seria mais calma. forte na Bahia, no Rio de Janeiro? Calma. Então, tipo assim, não tem São como você falar coisas que... diferentes. Porque assim, religiões de matrizes africanas. Religiões de matrizes africanas, por exemplo, se você vai ter o candomblé. Certo? O candomblé ela é uma religião africana, ela não é de matriz africana, ela é africana. Ela veio da África. Quando nós falamos de religião de matriz africana, a gente está falando de Umbanda, Quimbanda, que é o quê? São religiões que elas são brasileiras, certo? Tem um fundador brasileiro, certo? E ela utiliza um misto de informações. Então ela tem ela tem bases africanas, como no caso os orixás, e ela possui sincretismos cristãos. Então você tem uma mistura. Então, por exemplo, tu só lembrou do sobrenome do cara que fundou a Umbanda, é o Zélio. Esqueci o primeiro nome, é Zélio, qualquer coisa Zélio. Pra mim não, religião não... Ele nem na Bahia ele era, ele fundou ali no interior, uma cidadezinha próxima a Niterói, no Rio de Janeiro. Então a Umbanda vem de lá. Entendeu? Com bases que vieram de uma outra religião, que é uma religião kardecista, que é uma religião espírita. Então, é muito complicado. Falar, mas assim, a religião negra... Que religião negra? Deixa eu deixar uma questão para vocês bem clara. Cristianismo, gente, ele já existia na África antes de existir na Europa. Você tinha as nações... Mas claro, Jerusalém encostado ali, minha filha. Tava lá, meu, já tava lá faz tempo. Etiópia... Você da hora que tava ali, pô. Entendeu? Tem gente que acha que cristianismo não existia na África, cara. É que a pessoa confunde. Etiópia era as cristã. coisas. A Argélia, onde nasceu Santo Agostinho, era cristã. O próprio Egito era cristão. Né? Tá, Egito tá na Bíblia cristão, lá, Egito. Né? De onde veio as 7 pragas do Egito? Tá lá na Bíblia. Ali encostado, ali aí tem gente que fala religião de matriz africana e não cita o cristianismo como se não... pelo amor de Deus. Porque o cristianismo, provavelmente dito, se você for ver, tem uma origem de Oriente Médio, porque ali é o Oriente Médio, propriamente dito. Você tem ali Jerusalém, Tel Aviv, Belém, tem toda aquela regiãozinha que é encostado ali com a África, porque encosta no Egito, né? Que todo mundo esquece que o Egito também faz parte da África. Vamos um pouquinho de geografia ali nas... Qual que era o assunto antes de chegar na religião? Nem sei, só segue o baile. Como é que se diz? Só segue o baile. De moralidade e religião. Mas eu acho que o conceito de moralidade, respeito, tudo, não está só ligado à religião. Você não pode simplesmente ligar tudo à religião. É que ela vem dessas bases. Não, vem da base familiar também, vem da base... Mas, não adianta você falar assim... O texto... Porque entra num contexto assim... Lá vai, você vem de uma família que é extremamente racista, vamos dizer. Você vai ser racista? Não necessariamente, Por quê? mas Dependendo há uma grande tendência. Há uma grande tendência. Sim. Se você tiver um professor que vai te ajudar, tiver mais pessoas que vão te auxiliar nesse caminho, você vai mudar. Entendeu? Você vai entender. Então, primeiramente, você precisa de uma religião para não ser racista. Então, é porque é complicado, porque, por exemplo, entendeu? Eu sou descendente direto de um alemão que lutou no exército de Hitler. Eu não odeio judeus. Não achava que era judeu, um bocado de judeu, né? Todo mundo acha que eu sou judeu, eu não sou judeu. Mas a base religiosa, quer queira que não, o que nós temos hoje de código de conduta moral, ela possui uma base religiosa. Por quê? Ela é baseada diretamente na Bíblia, que é o texto mais antigo, não mais antigo que temos, mas é o texto de fácil circulação e de grande circulação e de fácil acesso que temos. Que se você tem a Bíblia, ela está traduzida em todas as línguas. Você vai pegar ela, vira e mexe, as pessoas ou elas têm uma Bíblia em casa, elas compraram, ganharam, até quem não é cristão acaba aparecendo uma Bíblia, surge lá uma como Bíblia. É que se diz? E aí acaba vindo esse código. Uma questão bastante notável que eu falo, né? O desaparecimento da religião e como isso afeta a moralidade. Se você for estudar a história, todo fim de civilização ela começa como?
todo fim de civilização. Isso termina com a cultura daquele povo. Cultura É mais e, fácil. e destruir a religião. A Assim foi com o a religião Egito, faz assim parte foi da com a cultura. Grécia, Sim, assim foi essa é a com pegada. Roma, entendeu? Mas, por exemplo, se você falando sobre moralidade ainda, se você pegar os códigos de morais, os códigos morais do Japão, por exemplo, que é um reduto não cristão. Sim. O cristianismo foi chegar lá em 1900 e alguma coisa. Não Também, tinha. se fecharam pro mundo. Eram né? muitos anos Lembra fechados disso. pelo mundo. Você vai ver que o Os europeus código... chegou lá metendo o pé. o Olha isso aqui. Curiosamente, o código moral deles é baseado no shintoísmo, que tem algumas coisas que concomitantes com o cristianismo e tudo mais, mas você vai ver que o código moral deles é baseado em uma religião também. Mesmo eles estando isolados do mundo. É natural o ser humano fazer essa forma de ter um código. Se você pegar, por exemplo, ano passado que eu estava lá em Machu Picchu, estava vendo o tiozinho explicando, o código de conduta de Machu Picchu era regido pela religião lá dos... não é maias, esqueci o nome do povo lá. Do povo lá de Machu Picchu. Eles tinham a religião deles lá. É sempre assim, no final das contas. É isso, e não adianta. Infelizmente a religião está aí. As estatísticas provam que a criança inserida em um ambiente religioso, ela possui pelo menos 40% de chances menores, né, menos chances de se tornar uma pessoa que vai fazer o uso de drogas em sua adolescência, na sua fase adulta, do que uma que não teve um ambiente religioso. Beleza. Que é curioso isso. Não, eu entendi esse seu ponto de vista, mas assim, você tá falando também da... Não depende só dessa parte da religião. Dela utilizar ou não drogas. Não, tipo, sim. dela ser um bandido, violento, um traficante, enfim. Mas sim do ambiente familiar dela. Se ela vive numa casa onde todo mundo é agressivo, a chance dela virar uma criança agressiva, um adulto agressivo é maior. Sim, Se ela vive num ambiente, Wellington, num ambiente mais estável, onde os pais, os familiares são mais cuidadosos com eles, são mais amorosos, ela não vai se tornar uma criança mas violenta. uma casa... Isso aí tem estudo, isso aí prova. Sim, mas uma casa, porque é um ambiente. Você tem... Sim, mas uma casa, por exemplo, em que uma família, um seio familiar, em que a religião, esse seio familiar é presente dentro de uma religião, seja ela qual for, você vai ver que os índices de violência já são menores. Que eu falo assim que pra uma você, casa que não tem um norte o Wellington, religioso. tipo assim, religião no seu sentido praticante da palavra, tá? Sentido porque praticante. Sentido praticante. Você assim, chega e da fala, palavra. eu tenho religião, eu sou católico. Porque, E não faz nada, não frequenta, tipo assim, não vai. Só falou que tem. Como um colega meu, como um colega meu judeu outra vez falou, é judeu quem pratica judaísmo, é islâmico quem pratica islamismo, é cristão quem pratica cristianismo, é candomblista quem pratica candomblismo, entendeu? Né? Enfim, né? Eu já ia falar que era judeu quem não gastava dinheiro, mas só que... Adriano. Quem faz stand-up? Faz stand-up também. Stand-up. Bem, pessoal, vamos deixar aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Estamos chegando aí no finalzinho, na reta final aí do podcast, do nosso papo aí. E aí deixo essa parte do microfone aberto para vocês falarem algum assunto que não foi falado. Se bem que a gente não teve assunto, não foi fazendo bate-papo aí. Queria deixar suas considerações finais, começando aí pelo Chico. Então, a questão Seja do breve, mundo, tá? Temos 3 minutos. A questão do mundo que a gente está vivendo é uma questão, tipo assim, que devemos levar em conta, a questão moral, sim, e a religião, ela deve ser levada em conta, assim, do mundo atual que vivemos. E o Wellington? Que as pessoas reflitam mais no dia a dia delas e tenham mais empatia pelo outro, pelo próximo. Isso não faz necessariamente uma religião pensar dessa forma, e sim como humano. Bonito. Já pensou se candidatar a Miss? Papinho de Miss. Bem, quero agradecer vocês mais uma vez. Quero agradecer você que está em casa assistiu esse podcast, esse papo gostoso que tivemos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima.